gente hoje vai falar sobre encarando as emboscadas. Encarar aquilo que está preparado contra nós no mundo espiritual, as emboscadas, as armadilhas, aquilo que está no oculto, que quando a gente está fora da luz, a gente não enxerga. Por isso que nós precisamos estar municiados da palavra. Lâmpada para os meus pés. Onde eu andar, eu estou enxergando cada passo que dou, não importa a emboscada que está preparada contra mim. Amém? Amém, irmãos? Vamos então ler, porque eu quero frisar duas palavras. Eu quero frisar duas palavras, que é laço do passarinheiro. Qual que é a outra? Está vendo? Eu quero frisar duas palavras, laço do passarinheiro e peste perniciosa. Salmo 91, verso 3. Ao salmo da guerra. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Amém, irmãos? Ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele quem? Nosso Deus. O laço que é preparado para pegar o pássaro, nesse caso as vítimas incautas, que não estão preparadas para a guerra, aquele que não está com a sua armadilha, a sua perspicácia para não cair na armadilha em dia. E quando eu falo de perspicácia, não estou falando só da inteligência, estou falando de toda uma estrutura para a guerra. A palavra mais importante nesta manhã é estar preparado, é estar municiado, é estar armado para que nesse mundo em que nós estamos envolvidos numa guerra, estejamos todos prontos para desarmar aquilo que é contra nós. Certa vez uma pessoa falou assim para mim: eu tenho carregado, forte isso, hein? Preste atenção. Eu tenho carregado uma maldição hereditária. Todos os dias eu me lembro que na minha família, meu pai e minha mãe se separaram, minha avó e meu avô se separaram, e eu carrego essa maldição. Eu falei: carrega? Como assim você carrega? Porque é maldição hereditária, pastor. Passou de pai para filho e está sobre a minha vida. Eu falei: não, calma. Pode existir a maldição hereditária, mas quando nós conhecemos Jesus, existe uma quebra e um rompimento que é capaz de nos fazer entender. Claro que nós vamos fazer a nossa parte. Casamento não é só falar: Senhor, leva, Senhor, está nas tuas mãos que está tudo resolvido. Não, nós vamos fazer a nossa parte. Mas espiritualmente falando, o Deus que eu sirvo, poderoso nas batalhas, fiel, presente, quem é que pode contra o meu Deus? Quem é que pode? Laço do passarinheiro. Eu quero levá-los à compreensão de que Paulo, o apóstolo, ele quer insistir que nós cristãos devemos estar preparados permanentemente para as batalhas espirituais. Que eu e você, como cristãos, nós não temos escolha nem opção. O mundo espiritual é evidenciado, porque quando nós falamos da libertação do laço do passarinheiro, quando nós falamos da libertação da peste perniciosa, nós estamos falando do mover de Deus numa esfera em que Ele está no mundo espiritual. Eu e você pertencemos ao mundo espiritual. Eu quero também chamar a sua atenção, colocando alguns pontos que são extremamente importantes. Estar preparado para a batalha é reconhecer que nós temos em Deus a convicção de que qualquer situação que se levantar contra nós, as armas que nós temos em Deus são poderosas em guerra. Amém, irmãos? Aquilo que Deus nos dá como ferramenta, elas são poderosas. O inimigo pode, astúcia, cilada, estratégia, artimanha, mas as armas que Deus me fornece são poderosas na batalha. Amém? Então nós vamos começar falando sobre esse tema, a armadura de Deus. Primeiro,
Deus não usa a armadura, mas Ele nos fornece ferramentas espirituais super importantes para que nós possamos pelejar, para que nós possamos guerrear, para que a gente possa estar na presença dEle constantemente. Então vamos lá. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não enxergamos, mas podemos, Senhor, em Ti ter uma visão ampla, modificada, estruturada, preparada, arguida, Pai querido, para que possamos resistir no dia mau. E assim, Senhor, mudando, Senhor Jesus, de uma batalha para outra, permanecermos firmes, para que assim possamos, Senhor Jesus, continuar até o grande dia em que o Senhor nos encontrará. Assim, nos colocamos em inteira, completa, total disponibilidade para ouvir a Tua voz esta manhã e as estratégias que Tu tens a revelar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quando a gente abre uma estratégia de leitura, que a gente vai ler alguma das epístolas do apóstolo Paulo, ele nos faz ser conduzidos a uma prática cristã. Quando nós vamos ler as epístolas, aliás, eu quero até falar uma coisa que é muito importante. Existe no meio teológico algumas epístolas que são chamadas as epístolas das prisões, que Paulo escreveu no momento em que ele estava preso, encarcerado, impedido da sua liberdade. Mas ali Paulo escreve para todos aqueles que estavam sob a sua influência espiritual. Por exemplo, Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão, cartas que Paulo escreveu preso. Meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que nada é capaz de impedir um servo de Deus, mesmo que ele esteja encarcerado, a batalha espiritual continua. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Nós não podemos nos apossar e estar agregados de certas desculpas, dizendo que nós não estamos nas condições de guerra ou batalha. Não importa, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, que são quem nós devemos usar de estratégias espirituais. Por isso, preso, talvez a prisão nossa hoje são os problemas que nós temos enfrentado. Tem gente que de repente fala: meu Deus, eu não tenho nem tempo de orar. Meu irmão, isso é uma preocupação, porque encarcerado, preso, detido numa situação vamos lá, complexa, é isso que o inimigo quer, é isso que ele deseja. Minha primeira oportunidade em batalha espiritual, em confronto, estávamos conversando na minha casa ontem. Eu estava saindo, eu tinha por volta lá dos meus 24, 25 anos, estava indo para a faculdade. Quando eu saí na porta, o Daniel me chamou e falou assim: Jonas, Daniel, o irmão que nós conhecemos da igreja quadrangular, falou: Jonas, estamos indo na casa da irmã Zefinha, tem um problema sério lá. Quem conheceu a irmã Zefinha? Poucos aqui da quadrangular, eu estou vendo aqui, conhecendo uma senhorinha das tardes das bênçãos, das quartas-feiras, de oração, de uma conduta cristã tremendamente confiável. E nós chegamos na casa da irmã Zefinha, 2 cômodos, morava com ela 2 netos e a filha, o neto quase 2 metros de altura. Quando eu cheguei naquela casa, assim, o contato visual foi uma coisa tenebrosa, porque quando eu cheguei, a geladeira fora do lugar, armário com porta quebrada, aquela cozinha totalmente desorganizada, e nós adentramos, depois que passamos a cozinha, fomos até o quarto. Chegando no quarto, aquele homem, aquele imenso, de quase 2 metros, estava sendo segurado por 3 outros homens. 2 seguravam seus braços aqui, essa parte, e um segurava os seus pés, e era nítido que aquela bagunça, aquela destruição, tinha sido realizada pela força dele. A irmã Zefinha acuada num canto, eu nunca vou esquecer isso, e ela com a mãozinha estendida falava: Senhor, traga ao meu neto de volta, Senhor, repreenda esse demônio, repreenda. E eu entrei num choque, porque eu vi aqueles homens berrando: sai em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. E aquele homem se contorcendo naquela cama. De repente aquela cama foi abaixo, quebra a cama, e eu comecei a falar: Senhor, quem somos nós nisso tudo?
Quem somos nós? Que vergonha! Nós estamos usando o teu nome e não temos autoridade. Eu naquele canto, olhando aquela situação, e eu olhava para a irmã Zefinha, aquilo doía meu coração. A mãe daquele menino olhando naquele desespero, ela chamou os irmãos da igreja, ninguém podendo fazer nada. O Espírito Santo falou ao meu coração: vá até o ouvido e repreenda, dizendo: destruição, eu te repreendo. Mas sussurre no ouvido dele, porque a onda naquela casa era gritaria: sai em nome de Jesus. Aí nós ficamos tão envolvidos naquele processo de libertação, que ao sairmos nós tínhamos até curiosos, porque eu acho que a gritaria era tão grande. Irmãos, quando nós declaramos no ouvido, ele desmontou imediatamente. Eu falei: Senhor, revela para nós quais são as armas, as estratégias que nós devemos usar. Irmãos, naquele dia, meus olhos se abriram para o mundo espiritual. É estar preparados de estratégias, municiados de estratégia. O que nós ganhamos como herança é que nós temos que repreender o diabo gritando. Meu irmão, se você tem rato na tua casa, o rato não vai embora porque você grita. Você tem que armar cilada, estratégia, descobrir onde ele está. Você tem que ir lá, colocar o veneno, usar as armas estratégicas para que ele saia da tua casa. Algumas pessoas acham que o diabo vai ter medo do grito, que o diabo vai ter medo dos versículos que você decorou. O diabo teme, presta atenção no que eu vou dizer, o diabo teme ao verdadeiro servo de Deus, que conhece o Senhor. E eu não estou falando que eu fui o único servo de Deus, que eu cheguei lá e falei no ouvido, o menino foi liberto. Não, estou falando que a gente tem que entender que no mundo espiritual existem estratégias, e o servo de Deus e a serva de Deus precisa estar preparado para essas estratégias. Amém, irmãos? Certa vez nós estávamos orando por um jovem, e esse jovem começou a manifestar-se, e aí foi muito interessante. Acho que a neném até estava naquele dia. Muitas pessoas foram lá e oravam, e aí orava e libertava de um, orava e libertava de outro, orava e libertava de outro, e de repente os irmãos começaram a se cansar. Era quase 1h, mas aí todo mundo queria colocar a mão e todo mundo queria expulsar, todo mundo queria ser autoridade ali e mandar o demônio embora. Só que o menino já tinha sido liberto, só que ele estava cansado daquela maratona, e essas pessoas não tiveram nem sensibilidade de saber que ele já tinha sido liberto. Quando a gente fala do nosso adversário, a gente não pode falar que ele tem muito, nem que ele tem pouco. Quando a gente fala do nosso adversário, a gente tem que saber que uma coisa é interessante: ele é estratégico e trabalha naquilo que é a nossa falha. O diabo vai usar, o adversário vai usar o que é a nossa falha contra nós mesmos. Por isso que nós precisamos estar munidos, e a Bíblia fala da cabeça aos pés, da armadura de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Por que Paulo usa a figura da armadura para falar aos efésios? Porque os efésios, eles tinham contato permanente com os soldados legionários de Roma. Era muito comum os soldados entre os efésios, porque sendo província romana, todas as cidades estavam cercadas pelo aparato dos legionários. Por que legionários? Porque pertencia a um coletivo, a uma legião de soldados, que por volta de 5.000 a quase 6.000 soldados compunham a sua legião. Os efésios olhavam os soldados e eles identificavam a armadura de todos os soldados, desde o capacete às sandálias. Então Paulo ele vai falar das armas espirituais. Inclusive, se você ler Isaías, se eu não me engano 59, fala também dessa armadura que o próprio Deus espiritualmente tem. É muito interessante. E Paulo usa esse conhecimento de Isaías, Paulo usa esse conhecimento do contato dos soldados para falar dessa armadura. Então nós vamos lá, Efésios 6, do versículo 10 ao 17. A armadura de Deus. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura. Vejam que Paulo fala toda a armadura. Eu só estou protegido se eu estiver completamente vestido. Vistam toda a armadura para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Outra coisa detalhada aqui, Paulo fala resistir no dia mau, mas ele fala permanecer. Meu irmão, é de batalha em batalha, é de guerra em guerra. Não estamos no céu. Muito interessante isso. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem, vou continuar no 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Oração estratégica, oração permanente, oração fiel. E ele diz inclusive a estratégia desta oração: com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A batalha sendo também inserida num contexto de guerra, nós devemos orar uns pelos outros. Vamos lá, irmãos. Eu tenho algumas coisas que é importante ressaltar. Para sobreviver às emboscadas do diabo, vamos falar algumas palavras: verdade, justiça, paz, fé, salvação, palavra de Deus. Essas são as palavras que nós precisamos nos apossar na esfera espiritual. Quando nós falamos de batalha, quando nós falamos de estratégia no mundo espiritual, e eu estou falando, meu irmão, para que você desperte mesmo. Cuidado, igreja. Nós estamos vivendo no tempo materialista, consumista, que parece que o mundo espiritual não existe. Meu irmão, a maior e a mais fundamental estratégia do inimigo é realmente manter-se escondido, isolado. Tem gente que pensa que a manifestação do nosso adversário é estratégica, mostrando a sua face. O diabo tem destruído pessoas sem revelar quem ele é, usando apenas a estratégia do fica quieto, não se revela. Até porque se o diabo se manifesta, nós vamos dizer, ele está lá, é lá que eu vou lutar. Enquanto ele está escondido, enquanto ele está em oculto, assim fica normal. A normalidade não faz parte do mundo cristão. Não se amolde aos padrões desse mundo. O que é normal, o que não tem movimento, o que está parado não agrada a Deus. Meu irmão, renovei os teus pensamentos. Não esteja amoldado, quer dizer, não entra numa caixinha, não tome a forma do mundo, mas renoveis, ou seja, saia desse quadrado. Saia desse quadrado, porque hoje existe uma tal de normalidade. É normal ficar alguns dias sem orar. Para que orar todos os dias? É normal não vir aos cultos. É normal não ter uma relação com os irmãos da igreja. Eu não preciso ter relação com ninguém. Vou ao culto, depois que o culto termina, eu corro para minha casa, não quero ter contato. Isso não é normal. Isso não é normal. A batalha é sua, mas a guerra pertence a todos. Cada um estrategicamente foi convocado, e como soldado você tem que estar preparado da cabeça aos pés para essa batalha. Assim diz o Senhor nesta manhã. Eu quero falar que Deus fornece. Estamos na batalha? Estamos. Não foi escolhido? Não foi. Mas se Deus me colocou na batalha, Ele me faz habilidoso para guerrear. Deus me dá habilidade, Deus me dá estratégia. Deus fornece aos seus filhos, tremendo isso, hein? Defesas suficientes para combater e derrotar o adversário. Se eu fui convocado, Deus me dará condição para vencer essa batalha. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Se você está na guerra, você vai vencer a guerra. Nós entramos em batalha, eu e o João e a família dele, foi interessantíssimo. Quinta-feira, posso falar, você vai falar depois do seu testemunho pessoal, mas quinta-feira o João esteve aqui, ele estava nitidamente numa batalha. Estou exagerando, João?
batalha, um homem desse tamanho, você vai ver o tamanho do soldado, mas estava esmurecido. Pastor, mas crente não pode esmurecer, não pode não. Recebe um diagnóstico que você não esperava. Esses dias eu e Fernanda nem tivemos o diagnóstico, foi quase um, já começamos, vamos acionar o povo, e vamos chamar fulano para orar, e vamos correr no irmão, e vamos ler o jejum, e oração, e vamos continuar, porque Deus quer, então vamos, e abalados, firmes ali no Senhor, mas abalados, sob a condição de qualquer momento falar, olha, tá aí, chegou, o diagnóstico é esse. Estava ali esse irmão, quando terminamos não, toda aquela TBP foi tremenda. Aliás, falar em TBP, quinta-feira, irmão, eu vi uns homens grandes assim, não gosto de citar nome, né, Tiago? Que as perninhas faziam assim, ó, joelhinho batia um no outro, olhava pro Otávio, 7 anos de exército, estava ali prostrado. Porque Deus derramou aqui um pouquinho dessa tão majestosa presença. E ali nós nos levantamos em oração, irmãos. Não precisou muito não, é só falar, nós estamos aqui e para buscar essa maravilhosa, soberana e poderosa presença. Tenha compaixão, meu irmão. Nós recebemos algo extraordinário. Otávio até falou ontem, pastor, eu cheguei na minha casa, eu não sei, parecia que eu estava em outra esfera, e foi. Por isso que às vezes a gente não dá valor ao que nós cantamos. Tem um louvor que explodiu muito, inclusive foi na igreja católica. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está... Nossa! Olhar para o Tiago e falei, meu Deus, a muralha ruiu. Tremendo. Mundo espiritual. Quem é aquele, meu irmão, que às vezes nunca entrou dentro de uma igreja? Eu vou entrar hoje, eu quero saber. E de repente, aquela muralha, o Espírito Santo vai trabalhando. Chega alguém, às vezes você está, naquele jeito. Eu não quero só ver, hoje eu não estou muito legal, quero ver o que vai acontecer. Aí alguém usado pelo Senhor toca em você e você se desmancha. Mundo espiritual. Aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviu, aquilo que nem subiu ao coração do homem. Para quem ama a Deus terá revelação, terá mudança, terá princípios que se cumprirão na tua vida. Quando os efésios olhavam para os legionários, aqueles soldados com o porte que eles tinham, e olhava toda aquela armadura completa, era interessante que Paulo usou cada item daquela armadura para falar sobre essa armadura de Deus. Primeiro ele fala sobre a verdade. Ele fala do cinto da verdade. Por que cinto da verdade? E por que a verdade? Meu irmão, quem fala a verdade tem sustento. Minha avó fala, quem fala a verdade não merece castigo. Quem é verdadeiro tem substância. Quem é verdadeiro, ele mantém a palavra até o final. Não tem medo mesmo que a mentira se levante. Por isso que ele fala o cinto da verdade. Ele amarra o cinto e segura tudo. Coloca a arma, segura toda a aparelhagem. O cinto é a segurança, é o apoio. Por isso que ele fala a verdade. Verdade traz sustento. Quem fala a verdade está sustentado pelo poder de Deus, porque em Deus não há mentira, não há sombra nem variação. Ele é luz e quem habita na luz enxerga tudo, por isso é a verdade. O cinto da verdade. Quem está em batalha tem que falar a verdade. Quem está na batalha enxerga a verdade. Meu irmão, quem está ali com Deus, às vezes vem uns irmãozinhos meia boca falar uma coisa e você fala, Deus está me dando discernimento, isso aí não é de Deus não. E não tenha medo não, meu irmão, de cair na mentira. Às vezes vem com uma falinha mansa, mas quem está na verdade conhece a mentira. Quem fala a verdade, quem é sustentado pela verdade, não se agrada com falsas palavras lisonjeiras. Quem está na verdade é sustentado até o final. Pegue o cinto da verdade para a tua batalha, meu irmão. Tire a mentira da tua boca.
É melhor você estar calado do que abrir a tua boca para falar asneira, mentira. Quem mente, perdeu a batalha. Quem mente, está fora de combate. Aliás, a convocação é para muitos, mas a batalha e o fronte é para poucos. Porque se não tem a verdade como sustento na sua armadura, se a tua armadura não tem o cinto da verdade, você não pode ir para combate. 2, o apóstolo Paulo, deixa eu mudar lá também. O apóstolo Paulo fala da justiça, couraça da justiça, o apoio aqui no peito, os órgãos vitais todos guardados pela couraça da justiça. O que significa justiça? O que é reto. Deus me ordenou permanecer aqui, aqui eu ficarei. A voz do Senhor me eleva a uma retidão. Se eu fui chamado para estrategicamente estar naquela posição, ali eu ficarei sob as ordens do meu Deus. Retidão, justiça. Se Deus colocou você estrategicamente para fazer algo, fique aonde Deus mandou você ficar. Justiça, retidão, nem para a direita, nem para a esquerda. É ali onde Deus colocou você. A couraça, a justiça te protege, porque no momento estratégico da investida do diabo, do adversário, ou as estratégias do mundo, se você estiver em retidão, nada pode corromper um servo que está na justiça do Senhor. Couraça da justiça. Uma das coisas mais importantes, meu irmão, é o servo de Deus não ser vacilante. Deus, não existe em Deus meio caminho. Ou existe o começo e o final do caminho, ou não existe a metade. O curso, ele é permanente, é constante, é ininterrupto. Portanto, siga na justiça. Terceiro, ele vai falar da paz. Paz não é ausência da guerra. Eu posso ter paz na guerra, porque eu não vou enlouquecer no meio da batalha. Eu preciso ter os pés calçados com a prontidão. Eu estou em guerra, eu estou como Paulo na cadeia, mas eu estou falando da palavra. Eu estou pronto para falar da palavra, quer seja em cadeias, quer seja em prisões. Eu tenho paz que conquistei em Deus, para pregar àqueles que estão encarcerados, para entrar nos hospitais, ou mesmo ganhar a minha casa para servir ao Senhor. Mesmo em guerra, em batalha, eu estou pronto para o Evangelho. Amém, irmãos? Abra a Bíblia. Na batalha, para de correr atrás de falsos profetas. Como tem irmãos na batalha que gostam do eis que te digo, estou te dando uma ferramenta de ouro. É ouro. Ixalá, o diabo gosta de ouro. A minha ferramenta é ouro. As minhas armas são poderosas em guerra, porque ela veio da mão do Deus Todo-Poderoso. As minhas estratégias são estratégias que vencem o inimigo, porque ela vem do conhecimento do Evangelho. Eu estou pronto. Posso estar em batalha, mas eu estou pronto para o Evangelho. Aí tem hora que eu estou no culto, eu fico falando, meu pai, será que tem gente pronta mesmo? Que tem uns irmãos que assim. Uma, duas, 3 vigas. Nossa, como esses homens colocou 15 vigas? Ah, e tem aqui também, olha, tem uma teia de areia do lado ali. E a batalha espiritual acontecendo, irmão. Sabe que tem teia de areia, mas não sabe de um item da armadura para vencer no dia mau. Porque é fácil chegar aqui, ô Fernando, ora por mim, né? É fácil, meu irmão, você que é um pastor, coloca a mão aqui no meu ombro, me abençoa. É fácil. Se você foi hoje atento e prestou atenção na ministração da Bárbara na hora da fé, irmãos, essa menina foi ousada. Que ministração sobre fé. Eu comecei a chorar ali. Eu nem olhei para a Kelly, porque às vezes eu e a Kelly estamos aqui e nós começamos a chorar. Ficamos olhando para a cara do outro, chorando, aquela cara horrível que a gente faz quando chora. E ela falou da sensibilidade de quem tem fé, a sensibilidade de quem está diante de uma pequena palavra, mas essencial para vencer a batalha. Depois ele fala da fé, né?
ele fala do escudo da fé. Interessante que os soldados, os legionários, usavam o escudo que os guardava da cabeça aos pés. Era uma proteção inteiriça. Era um escudo imenso que guardava o teu corpo inteiro. E contra os dardos inflamados, aquelas flechas que vinham com fogo, eles também molhavam o escudo para estrategicamente vencer os dardos inflamados do maligno. Então eles estavam embasados com aquela proteção contra os dardos. Quer dizer, além da armadura, eu tinha também, além de toda aquela vestimenta, eu tinha também o escudo. Eles também detinham o escudo da fé. Mas a fé que o diabo teme é a fé inabalável. A fé que o diabo teme é a fé inabalável. O que é a fé inabalável? Não é aquela fé para ter o carro do ano. Não é a fé para ter apenas... Opa, tá cheio. Não é a fé apenas que está condicionada à minha vontade, mas é a fé para estar se movendo no mundo espiritual. O escudo da fé é uma estratégia que nós temos que levar em consideração, que faz parte da armadura. Meu irmão, quando Paulo declara que nós estamos sob a proteção estratégicas das armas espirituais, Paulo fala de todas o tempo todo. E nós não podemos vencer batalha se nós não temos sob a nossa proteção o escudo da fé, aquilo que está na frente, aquilo que nos protege da cabeça aos pés. Quando Paulo traz a perspectiva do escudo, ele está falando sobre uma capacidade que nós temos, não apenas de combater, ou seja, aquilo que é lançado contra nós, mas de estar preparado, mesmo que não lancem nada. Eu tenho esse escudo. Depois ele vai falar do capacete da salvação, aquilo que está sobre a minha cabeça, aquilo que eu ouço, aquilo que eu discerno, aquilo que eu tenho como estratégia, aquilo que entra na minha mente, aquilo que é dito. Meu irmão, o capacete da salvação, ele não vai cair nas mentiras do diabo. Quem tem a sua mente protegida, quem está com o capacete da salvação, essa metáfora de que espiritualmente eu tenho um capacete, o diabo ele vai no dia da guerra e fala assim: ô Tiago, quem é você, meu filho? Quem que você pensa que você é? Ô, sei lá, Leonardo, você está lembrado do que você fez ontem? Você, Otávio. O diabo vai usar a estratégia na batalha para dizer: você não está preparado não. Mas se eu estou com a minha armadura da cabeça aos pés, o diabo acusador e mentiroso não vai ter poder sobre a minha mente. O que tem de crente frágil hoje, o que tem de crente que entra dentro das igrejas, ouve ministração da palavra, recebe oração, recebe orientação para uma conduta cristã, que até se arrisca na leitura da palavra, esquece, meu irmão, que o diabo é o pai da mentira. Estrategicamente, o capacete da salvação nos traz a lucidez de quem Deus é para nós, o que Ele fez na nossa vida. Eu não acredito naquilo que o diabo diz, mas eu faço menção da palavra do Senhor, que entrou na minha vida e mudou a minha concepção e mudou a minha história. O crente que tem o capacete da salvação, no dia mau, no dia mais frágil, não tem palavra que o tire da justiça. Ele não vai para a direita nem para a esquerda, porque o capacete tira qualquer dúvida do coração. Amém, irmãos? Porque o diabo vai usar a estratégia. Você, Marcos, quem que você pensa que você é? Eu sei o que você fez lá no verão passado. Eu sei quais são os seus pensamentos, mas eu estou com o capacete de salvação. E eu não me desviarei, não duvidarei sequer de uma vírgula, de um ponto final que Ele coloca na minha história. Eu estou aqui, como eu digo sempre, impávido e colosso, porque o capacete da salvação não me traz dúvida de que Deus está comigo na batalha. Quero dizer uma coisa para você nessa manhã, hein? Tem gente que está em batalha terrível aqui, mas maior é aquele que está com você.
maior é aquele que está com você. Oh, se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Pastor, ninguém imagina o que eu estou enfrentando na minha casa. Eu fico olhando para esses irmãos que falam isso, e eu fico pensando, ele nem imagina quem é o Deus que está com ele dentro da casa dele. O moço do profeta, está tudo cercado aqui. Senhor, abre os olhos. Quando ele abre os olhos, uma multidão estava ao redor, muito maior. Por quê? Porque nós temos que entender que a palavra de Deus é irrevogável. A tua batalha, se Deus está contigo, maior é o que está com você do que aquele que é contra você. Aí o povo vai ler o Salmo 91, só decora: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Porque se você está armado da cabeça aos pés com 6 itens que Paulo está falando, meu irmão, eu viverei esta promessa na minha vida. Eu e a minha casa estamos amparados debaixo da presença dele. Não importa a condição, eu tenho certeza de que Deus é comigo. Aleluia. Por isso que um servo de Deus não teme batalha. Ele pode passar por dias maus, porque foi isso que Paulo falou. Haverá dias maus, mas se você está firme, você resistirá a todos os dias maus. Amém, irmãos? Até porque se todo dia fosse bom, para que Deus, nós íamos precisar de Deus para quê? Não é, Di? Para quê? E por último, seus pés firmes, palavra. O que mantém os pés cravados no chão? Palavra. Pastor, pertenço à igreja tal. A igreja tal, a porta pode fechar, o líder pode morrer, a igreja pode entrar em confusão, mas quem está firmado na palavra, quem está firmado na palavra, Jesus provou isso no meio do deserto. Quem tem palavra não teme ao inimigo, porque na hora da sua adversidade, ele usará aquilo que está. Inclusive o soldado romano, as suas sandálias tinham cravo, para que ele fincasse nos pés. Mas pastor, eu fico imaginando algumas pessoas falando assim: diabo não tem poder sobre mim, na minha casa ele não entra. Eu falo: meu pai, se até dentro da igreja o diabo entra, o santo acha que na casinha dele... Eu passei um óleo ungido nos umbrais, e ali o diabo não entra. Estou todo protegidinho pelo olhinho. Não, meu irmão. O filho inabalável, firme, tem os seus cravos fincados no chão, preparados para resistir no dia mau. Assim, eu quero dizer da importância de estarmos no Senhor Jesus. Qual que é a arma que nós vamos usar então de ataque? Qual é a arma de ataque? Nós temos só arma de proteção agora: capacete, couraça, escudo. Que mais? Os pés. Estou falando da preparação do evangelho. Nós vamos falar agora da espada, que é a única arma que o crente tem, a espada. Quando eu falo da espada, estou falando do ataque. Quando eu falo da palavra, estou falando daquilo que eu vou usar, ou seja, aquilo que estrategicamente Jesus usou no deserto, que é aquilo que eu estou falando. Eu estou pronto para o evangelho, calçado, porque eu tenho na minha boca a palavra de Deus. A estratégia que nós vamos usar contra o diabo não é só dizer você está repreendido, mas nós vamos dizer está escrito, está advertido. É assim que nós vamos levar adiante. Então vamos entender passo a passo. Verdade, sustentação. Eu tenho firmeza se eu estou caminhando na verdade. O diabo pode lançar mentira. Ô Jó, você pecou. Não pequei. Jó, não é possível. Você deve ter feito alguma coisa, né, Sueli? Aquela ministração de terça-feira.
vasculhe aí alguma coisa. Não, eu tenho sustentabilidade naquilo que eu sei, não errei. Justiça, proteção espiritual, ou seja, eu estou com as partes vitais protegidas pela justiça e a retidão, não me desvio nem para a direita nem para a esquerda, não tem história da carochinha, não tem fábula, eu estou preparado. Paz, prontidão para as boas novas. Sim, eu tenho alguns tropeços, alguns desalentos, mas eu estou preparado todos os dias para falar as boas novas. Fé, para apagar as dúvidas. A fé para não me confundir, a fé para me manter, a fé para trazer dissipar qualquer escuridão, qualquer trevas. Eu tenho fé inabalável. Salvação, esperança viva. Eu tenho a convicção que o meu pensamento, a doutrina, o que eu conheci, nada mudará, porque eu tenho convicção da salvação. E por último, a palavra de Deus, a espada do Espírito, poderosa para o ataque, poderosa para investir contra o inimigo. E eu termino essa ministração falando duas coisas. Primeiro, não devemos entrar nessa batalha de cara limpa e sem proteção. Amém, irmãos? Quando eu falo de cara limpa e sem proteção, não é apenas fazendo valer o fato de você pertencer a uma igreja. Estamos todos envolvidos na batalha, então cada um garanta a sua responsabilidade, as suas estratégias para se manter. Não devemos entrar nessa batalha sem estratégia, sem estar preparados para a peleja. Tempo de oração. Esses dias uma irmã me abraçou. Até domingo, essa palavra, quando eu iniciei falando do mundo espiritual, ela me abraçou e falou: pastor, eu entendi plenamente o que Deus está falando comigo. Eu tenho me sentido fraca, tenho me sentido completamente fora desse propósito. E este é um alerta que Deus está me dando. Eu preciso voltar-me para as estratégias. Então, entrar na batalha de cara limpa é deixar de estar cumprindo o que o apóstolo Paulo falou. Se apropriar daquilo que te faz vencer a batalha, se apropriar desta palavra não apenas como estratégia de aceitação. Olha, irmão, estou orando, olha, vim no sábado orar aqui. Eu acho muito legal os irmãos virem no sábado pela manhã orar, mas o que importa, você vir aqui 1 hora no sábado orar e a semana toda você não tem vida com Deus. Meu irmão, cara limpa é aquele que acha que vai enfrentar o diabo porque frequenta uma igreja. Cara limpa é aquele que decora um único salmo de 150 salmos que tem, decora um e acha que já é poderoso. Cara limpa é aquele acomodado. E cristão de cara limpa é o que não lê, é o que não ora, é o que não jejua, é aquele que acha que pelo que ele pouco conhece, ele está preparado. Meu irmão, mantenha-se em vigilância e oração constante. A palavra de Deus está dizendo: não entre de cara limpa na guerra. Aliás, meu irmão, vou falar a verdade. A batalha primordial é você não permitir que o inimigo roube a palavra que está sendo lançada, porque ele entra e rouba a palavra. Vai entender um pouco mais da palavra de Deus, leia, compreenda. Estava conversando esses dias sobre alguns itens do chamado ministerial de alguns irmãos, e aí a Jaqueline terminou o culto e falou: pastor, eu tenho a convicção de que eu tenho tal habilidade, e eu tenho a convicção de Deus, que Deus quer me usar nesse ministério. Eu fiquei extremamente satisfeito de ouvir aquilo, que é a pessoa saber o que ela tem e o que ela pode oferecer para Deus. Eu falei: que coisa tremenda. Enquanto isso, nós temos os irmãos de cara limpa. Você viu, irmão, o que Deus está fazendo até? Bom, irmão, você viu no momento da oração, a revelação que Deus... cara limpa, está na batalha sendo levado, ele está...
sendo levado, meu irmão, não entre de qualquer jeito. Nesta peleja você foi convocado, nesta peleja você tem que estar armado da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Não entre de cara limpa nessa guerra. Amém, irmãos? Eu vou falar uma coisinha que vai trazer um desconforto. Entrar de cara limpa na guerra é continuar fazendo o que desagrada a Deus escondido do rosto dos irmãos. Entrar de cara limpa na batalha é não ser confrontado. Deus está mandando, larga isso, não ande tais companhias, mas eu não vou fazer isso. O irmão da cara limpa, ele é seletivo na palavra. O irmão que não tem a armadura, ele é seletivo na palavra. O que a palavra fala que me agrada, isso eu tomo posse. Agora o resto eu descarto. As demais coisas não têm interesse para mim. Hoje o Senhor está trazendo um alerta: não entre de cara limpa na guerra. E por último, aí é que está. O inimigo vai explorar aquilo que você tem de fraqueza, e ele conhece. Andar com Deus é estar precavido, se antecipando contra qualquer ação do inimigo. Tem uma frase que eu li num dos livros que eu não vou poder mencionar quem foi, que ele diz assim: o inimigo, o adversário, ele ataca de duas maneiras: quando você está preparado e quando você não está preparado. Então o inimigo ataca o tempo todo. Irmãos, prestem atenção no que é batalha espiritual, do que é guerra espiritual. O nosso amado apóstolo Paulo, ele traz a revelação para que a gente compare, que nós devemos entender que esse trajar da armadura é a capacidade do crente se manter capaz de guerrear, estando completamente munido de estratégias que Deus traz. Então, cinto da verdade, couraça da justiça, pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Aí eu faço uma pergunta para encerrar: e se tiver faltando uma ferramenta? Nós vamos perder a batalha, porque o diabo vai lutar exatamente naquilo que está faltando. Então hoje a nossa maior esperança é estar plenamente preparados para esta batalha. Posso ouvir um amém? Amém. Qual é a batalha que você tem que vencer? Espiritual, ótimo. Mas existe uma batalha interna, que são as suas fraquezas. Vença essa batalha. Vença essa batalha. E tem a batalha externa, que é a batalha que o inimigo vem investindo contra nós. Lembrando que também a sua igreja está em guerra. Entre na guerra com a sua igreja. Entre na guerra para guerrear em favor do corpo de Cristo. Amém, igreja?